quando eu penso em colocar um SAP, eu vou colocar até aqui na mesa um projeto que eu participei, né? Que eu implementei o SAP Ariba, que é voltado à parte de compras, né? Procurement. Perfeito. E aí eu tive na implementação um grande desafio, que era muito fechado o core da ferramenta, né? Ele é muito standard. Quando a gente tentou implementar, muitas customizações que a gente tinha em outros sistemas, não era possível fazer, né? O que você tem a dizer sobre isso? Quando a ferramenta ela prende muito código e ela não permite que o usuário ele faça alguma alteração ou implemente rotinas novas? Tá. Pode ser que você não escolheu bem a ferramenta, né? Porque se você está comprando uma ferramenta de nicho, né? Ou seja, você pode usar o RP para fazer todo o seu modelo de compras, né? O RP ele tem funções de básicas a média avançada Uhum. para você fazer todo o seu processo de compra, né? Do e-procurement. Então lá você vai conseguir colocar um pedido, uma requisição, fazer um workflow de aprovação. Básico. Mas se você colocou um Ariba sobre um RP, significa que você precisa estar um pouco mais avançado para aquele assunto, né? Você precisa de um diferencial de negócio que justifique você não usar o seu RP, né, diretamente, que ele é mais básico, e colocar algo melhor. Se você escolheu essa ferramenta de nicho, ela deveria pelo menos cobrir 90%, né, ou de 85% a 90% das suas principais funções, né, que você precisa, demanda, para justificar aquele investimento, né? Você investiu no RP, vai investir numa solução chamada Ariba, né? Ou tem outros, obviamente, como Coupa e outros mais, que faça esse papel. Então, customizar é errado? Não, não é errado. Você pode customizar? Tem formas de customizar, mesmo Ariba, mesmo qualquer outra solução. Deveria. Lembre-se que a gente está falando de um commodity aqui, né? Uhum. Por que o seu negócio demanda uma customização? Se você já não está usando RP, já está usando uma ferramenta de nicho e ainda assim ela não te atende, ou isso é um diferencial de negócio seu e vai pagar a conta você customizar e arcar com todas as consequências de customizar, ou melhor você rever o teu processo, né? E ver se você não está de fato sendo, vou usar uma palavra aqui mais realista que o rei, né? E é isso, né? Mas é que assim, imagina que essa decisão veio de um CFO, assim por diante, mas ainda não existe maturidade com stakeholders, né? Então, eu vou atualizar um RP, vou atualizar uma ferramenta. Quando já chega para algumas áreas, já chega assim, olha, tem que implementar. Não tem o que fazer, tem que implementar. E a própria área não tá contente o suficiente para falar assim, nossa, isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo para mim, né? E aí ela seja forçada a fazer um projeto dele. Você acha que, como que um CFO ou um diretor, quem quer implementar isso, qual que é a ação que ele deve fazer? Já pensar em mudar a cultura das áreas para demonstrar, ó, isso aqui vai ser benéfico a você ou não? Ele tem que chegar com um jeitinho, já ir vendendo aos poucos, né? Ó, fica aqui isso aqui, vê isso aqui um pouquinho, dá uma estudadinha. Qual que é? Jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Qual que é a melhor forma, assim, que você enxerga da pessoa pegar e começar a vender a ideia para que as áreas de negócio comprem, né? Essa vontade de implementar. Tá, então deixa eu ver se eu capturei aqui, ó. Você tem, obviamente, um desejo de implementar um RP. Isso. Certo? Nesse RP, eu já imagino que ele vai ter que ter tais funções. Porque se ele não tiver, eu vou customizar. Eu já comecei desviando aquele propósito. Lembra que eu falei lá atrás? Né? Ora raios, né? Se nós compramos um RP, investimos todas aquelas estalecas nele, né? Toda a equipe, energia, etc. E ele não me atende, e ainda assim eu preciso customizá-lo, tem algum problema na minha decisão. Essa customização, ela tem que valer a pena. Porque se ela não se pagar, é melhor você não fazer. Né? O uso básico, né? O básico bem feito, né? Isso dá tração, dá velocidade no seu negócio.
E se quando você customiza um RP, tipo um S4, né, um Riser, né, você tem um problema número 2, né, porque você vai fazer o upgrade dele. E a hora que você for fazer o upgrade dele, você tem que pensar assim, mas veja, não é só vir aqui e usar a versão nova do RP, né, que a SAP disponibiliza, você pagou por isso. Eu vou ter que fazer aquele upgrade pensando no todas as customizações que eu fiz, né? Mais do que isso, vai ter que manter as customizações, né? Você vai ter um running cost ali, né, delas, né? Então tá valendo a pena. Vamos pensar aqui, ó. A SAP foi lá, entrou lá na Alemanha, lá no seu R&D, lá fez todo um RP, olhou para a empresa do mercado inteiro, o que todo mundo faz, padronizou, entendeu por que a tua empresa precisa fazer algo diferente daquilo que ela pensou muito para fazer, né? Porque é um diferencial de negócio, né? Não tem RP 100% standard, sempre vai ter alguma coisa. É saudável que tenha o diferencial de negócio, mas você tem que capturar, primeira coisa, usar o máximo da solução que você comprou. Não coube? Não. Eu preciso desenvolver? Eu preciso. Apaga a conta? Paga. Sei que vou ter um problema lá com a customização, com o upgrade depois? Sei e eu vou controlar. Customize. É bom customizar, né? Seja com a solução satélite, seja no próprio RP. Mas, né, é muito importante deixar claro para esse board, né, o que é que ele comprou e você vai colocar como base, o que é customizado, né, para que você tenha um bom acordo com ele. E que você não caia nos desvios que a gente falou lá atrás no começo da nossa conversa. Porque é mais fácil você errar na customização, quanto ela custa, né, ou quanto ela vai consumir de energia de todo o seu ecossistema e equipe, do que você errar no próprio RP. Entendi. Se eu conseguir responder. Não, excelente, excelente. Uma coisa que eu queria também perguntar para você, né? Eu tô lá customizando meu RP. E agora tem uma nova versão do SAP, né? O que eu preciso fazer para migrar essas melhorias, essas customizações para a nova versão? Seria eu mesmo, né? Então imagina assim, o Rodrigo foi lá bonitinho, customizou, fez um novo formulário, vamos dizer assim, colocou em campo, criou uma nova tabela. É minha responsabilidade colocar isso na nova versão e até mesmo ver se vai ser compatível, porque o que eu imagino? Quando você tem atualização, muitas das vezes ou aquela customização não vai funcionar, ou de fato ela não vai servir mais, né? Por conta das rotinas, pode até mesmo atropelar, vamos dizer assim. O que eu preciso fazer para garantir que aquela customização funcione? Tá bom. Bom, agora a gente está entrando na TI, hein? Ó, estamos entrando na TI agora. Quando vamos pegar aqui um RP mais complexo que o RISE, né? Então, a SAP não te impede de customizar, mas ela te fala o que você deveria fazer e chama isso de best practice. Certo. O que você pode, o que você não pode. Você pode customizar todo o RISE e você nunca mais vai fazer upgrade algum dele, né? Você vai ter um problema. E aí aparece uma palavrinha mais chamada Clean Core, né? Ou seja, tome conta do seu núcleo, né? E é ali que aparecem as best practices. Então tem formas de você customizar, né? Você pode fazer uma customização mais intrusiva, aquela que vai lá no seu código base e você mudou a origem dele e até perdeu a garantia do seu produto, né? Ou você pode fazer isso de outras formas, usando camadas de BTP, usando outras camadas de abstração da SAP, onde você coloca códigos menos intrusivos. Então, quer dizer que a hora que a SAP trocar o core dela, por isso chama Clean Core, você não vai estar quebrando nada. Você vai ter que revisar o seu código aqui, né? Então, veja que tem formas de você customizar, níveis de customizações. Você deveria ter uma área de arquitetura, de TI, né? Alguns engenheiros lá, os caras que cabeça branca lá que pensa nisso, que entenda o quão intrusivo você será com o seu código. Estou abstraindo um pouco aqui o Technicase, tá? Não, perfeito. Para você tomar a melhor decisão se eu quero ou não customizar, né? Que dependendo do nível de customização, você vai engessar seu RP. Dependendo da sua customização, vai ser boa para o seu negócio, você vai pagar aquela conta que eu falei junto com o seu CFO, e ainda assim você vai conseguir fazer o upgrade.
né? Porque ela não foi intrusiva ao seu RP. Então, você recomenda, vai fazer uma customização, não seja aquela do core, né? Mas Não, tem o tal, o que a gente está chamando aqui de Clean Core, né? Clean Core. Da SAP. E o Clean Core tem regras, né? De como você opera com ele, como você governa isso, né? E é com essa visão que você tem que avaliar que nível de intrusão que estou dizendo, que ele vai lá no aquele seu código raiz, né? Mesmo. Vai dentro do ao seu invés de RP, entrar aqui, né? vai sair por lá. Então, você quer customizar e fazer o mais leve. Tipo assim, ó, fiz aqui o mais básico e pode trocar o RP aqui, só vou testar esse código aqui, tá tudo certo. Ou não. Se você mexer nas camadas, nas entranhas ali mais centrais, isso vai ter um problema depois, né? Ou, problema não, você tem que controlar esse problema, saber que você tem, né? Entendi. Então, assim, Thaíde, assim, quando você olha para um RP lá como o da Natura, né? uma prática aqui, tem customizações lá? Tem customizações. Mas veja que tem um time lá muito competente controlando o tal do Clean Core. E existe um indicador de customização. Então, se esse indicador começa a sair de uma faixa vermelha ali que eles se colocaram, né? E eles levantam a mão, ó, tem um problema aqui, melhor a gente parar de brincar desse negócio, né? E mesmo aqueles que eles customizaram com ordem, com best practice por detrás, sabendo o que estão fazendo, né? Entendi. De novo, eu estou abstraindo aqui muito do Technicase, né? Senão dá para falar horas só disso, né? Mas na prática é assim que uma empresa controla o seu Clean Core, controla o seu nível de customização, né? E faz as coisas com consciência. Ponto importante aqui também, né? Você está sempre olhando para a câmera. Ponto importante. A customização mal feita ou mal controlada é um gatilho importante para gerar esses problemas que nós falamos naquela primeira pergunta, né? Onde vaza o valor, né? Sim. Então, esse é um ponto central no projeto do RP. Customização. E vamos pensar assim, ó, antes de customizar, por que eu preciso customizar? O que isso vai gerar de valor para o meu negócio? Que ROI que isso paga? Porque o meu negócio precisa de algo que a SAP gastou horas e horas lá de pensadores, de gente de business, gente de ciências da computação, enfim, os inteligentes lá da SAP pensaram nisso, e eu não concordei com eles, né? Vou ter que fazer o meu, né? Eu sou melhor que eles, né? Tudo certo, de repente você é mesmo. Mas é raríssimo. Essa reflexão precisa existir.